Claquete! Tamo de volta, galera! Beleza? Beleza? Beleza, beleza? Beleza, beleza. Hoje a gente vai falar um pouco de orçamento público. Beleza, galera. A gente falou um pouquinho no vídeo anterior, vou deixar aqui no i. O que precisa pra gente passar uma PEC? Qual que é a importância ali do capital político pra gente conseguir aprovar uma PEC? Vou deixar aqui pra vocês assistirem, não vou me estender muito nisso. Mas o que é? Né? Uma PEC ela é uma proposta de emenda à nossa Constituição, né, que foi escrita em 1988 e ela não pode ficar imutável para sempre. Até porque a gente precisa sempre estar se atualizando conforme as coisas vão acontecendo na nossa sociedade, não é mesmo? É mesmo! Para uma PEC ser aprovada, ela tem que passar por uma votação na Câmara dos Deputados e depois uma votação no Senado e conseguir 3/5 dos votos nas duas casas, em 2 turnos de votação. Nossa, mas alguém chega lá e escreve e manda? Não. Existem várias comissões internas que são compostas de vários parlamentares, de vários partidos, para poder chegar em um texto, né, que vai ser mandado para aprovação ou não. Isso é muito importante. Então, para a gente entender um pouquinho dessas duas PECs que a gente está falando no título do vídeo, a gente precisa entender o que é a regra de ouro do orçamento. Você já ouviu falar da regra de ouro do orçamento? Eu garanto que já. Seja no noticiário, seja na figurinha de chiclete, seja na sua revista ou no palitinho de picolé. A regra de ouro do orçamento, ela diz que você só pode gerar dívida para investimentos de capital. Nossa, Amanda, o que é isso? Pois é, existem basicamente 2 tipos de investimento público, né? Os investimentos de capital e os investimentos de corrente. Qual que é a diferença entre eles? É bem simples, tá, gente? O investimento de capital é uma coisa que perdura por muitos anos e por muitas gerações, como a construção de rodovias, a construção de escolas, a construção de hospitais, que vão ser bens utilizados por muitas gerações, não só a do ano presente. Mas a manutenção desses bens públicos, né, a gente bem sabe que são gastos imediatos, né? Seja o recapeamento da via, seja material escolar, salário de professor, seja salário de enfermeiro ou medicamentos para serem utilizados. Então, qual que é a regra de ouro? É que o investimento de capital, que ele é para sempre, ele pode vir da geração de uma dívida, enquanto que os gastos correntes têm que vir da arrecadação desse ano, enfim. Isso faz muito sentido, né? Porque se a gente joga o pagamento dessa dívida para uma obra corrente, né, para um investimento corrente, a gente conta com a contribuição de muitas pessoas ao longo do ano para poder pagar essa dívida que foi formada. Então, assim, para a gente pensar na PEC do teto de gastos, por exemplo, que foi a PEC 241 do governo do Vampirão, ela é bem simples. O orçamento do ano, ele não pode ultrapassar o valor do orçamento do ano passado mais a inflação, entendeu? É uma lógica muito simples. Então, se esse ano eu gastei X e a gente teve uma inflação de 7%, no ano que vem, o máximo que eu posso gastar é esse valor total, beleza? Tá bom. Só que, e quando chega uma pandemia dessa, hein? E a gente tem que gastar muito dinheiro, jogar muito dinheiro na frente, que, putz, pela própria definição, né, de gastos públicos, não é um gasto capital, né, é um gasto corrente, porque é para resolver o problema de agora. Ah, então a gente vai lá e cancela a PEC do teto de gastos. Não, isso não é possível. Não é possível você simplesmente revogar uma PEC, a menos que o texto da PEC aprovada seja revogar a PEC X. O que não acontece. A gente tem várias discussões de PECs que trazem alterações, né, de algum parágrafo, de algum ponto específico desse texto. Então, o que é a PEC do orçamento de guerra? É justamente essa PEC para a gente conseguir lidar com essa demanda de liquidez, né, que, bom, a pandemia gera. Né, gasto com equipamento, gasto com profissionais, gasto com criação de hospitais de campanha, enfim, tudo isso. Então, quer dizer, a PEC do orçamento de guerra, ela é uma facilidade nas despesas correntes, né, como é que eu posso dizer, uma desburocratização desse processo. Você consegue fazer com que os estados e municípios gerem dívida para conseguir lidar com isso, beleza? Tá bom. Ela vale, então, até o dia 31/12, mais precisamente desde o dia 20 de março, para gastos relacionados à Covid-19. Nossa, tem vários BO aí de estados e municípios roubando esse dinheiro, né? Fazendo disso
motivo de roubo, enfim, sem comentários. Mas qual que foi uma das principais polêmicas, né, dessa PEC do orçamento de guerra? Foi a possibilidade do Banco Central comprar títulos de banco, títulos podres de banco. O que são esses títulos podres? Né? Imagina que você tem o Estado que emite títulos e vende. Em algum momento, esses títulos estão em posse dos investidores, né? E os investidores vendem entre si. Então, como que funciona? Eu tenho um ativo, né? Sou investidor e aí eu percebo que esse ativo não vale mais nada. Então, eu não vou conseguir vender, certo? O cara que me vendeu quebrou, enfim, é um ativo que não vale muito. O que essa PEC permite? Que o banco vá lá e compre isso. Então, isso é um problema muito grande, porque com isso você investe muito dinheiro nos bancos, né? Você compra título podre de banco, aparentemente sem nenhuma recompensa por parte dos bancos, sem nenhuma facilitação de limite de crédito, sem nenhum abono que vá voltar para a população. Esse tipo de gasto fica na mão de uma porcentagem muito pequena de pessoas que vão sair lucrando com isso. Então, gente, nesse momento é muito importante a gente refletir um pouquinho sobre o que a gente encara como sendo um investimento e o que a gente encara como sendo um gasto, certo? Nesse momento, a gente sabe, pela experiência internacional, de problemas seríssimos que os sistemas de saúde estão sofrendo ao longo do passar da pandemia, né? E a gente se prepara para isso, né? Cria novos hospitais de campanha, faz a importação de novos ventiladores mecânicos para os pacientes e etc. Qual que é o problema? Eu vejo que se a gente vai num edifício público, numa prefeitura ou numa escola e olha vários extintores na parede, a gente acha que isso é o mínimo que pode ter, né? Afinal de contas, existem até regras de segurança para aquele estabelecimento existir. Então, como que a gente não entra nas escolas filmando, denunciando gasto excessivo com extintores que não estão sendo utilizados? Vocês entenderam o que eu quero dizer aqui, né? Não vou expor a minha opinião em cima de acontecimentos recentes, mas eu vou sim pedir para vocês pensarem um pouco o que é gasto em saúde e o que é investimento em saúde. A saúde, ela tem que ser uma coisa que corrige o problema ou ela tem que ser uma coisa que previne o problema. Se você tem um hospital de campanha vazio, quer dizer que o isolamento social está funcionando e não que isso está sendo jogado fora. É muito fácil você achar que isso é um gasto quando não é a sua família que está precisando, né? Quando não é você que está lá na fila e não tem leito de UTI. Então, assim, gente, não vão para os hospitais filmar leitos vazios. Não façam isso. Isso é um absurdo. Você está se expondo, você está expondo as pessoas que estão lá já num estado de fragilidade, certo? E se existem hospitais de campanha vazios, agradeça, simplesmente. E continue fazendo a sua parte, ficando em casa nesse momento. Beleza, pessoal? Bom, deixa o joinha aí, se inscreve no canal. Tô preparando mais conteúdo pra gente, beleza? Então, muito obrigado e até mais.